Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Ele permanecendo pela história em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, hoje nós estamos na lição de número 6, né, que traz por título a teologia de Elifaz: só os pecadores sofrem, amém? Glória a Deus. Irmãos, o que acontece? No decorrer dessa lição, você vai ver que em algumas teorias, em algumas coisas que ele fala, ele tem razão. Quando ele fala com respeito a Deus, ele tem razão. Só que ele usa, né, de forma errada, amém? O pensamento dele é tipo um fariseu. O pensamento dele é tipo um pensamento do fariseu, né? Tipo assim, observa, conhece muito a lei, conhece muito, né, a respeito de como se proceder, né, diante de Deus, só que ele usa isso, né, para atingir os outros, para ajudar os outros, entendeu? O que acontece? O que ele falou a respeito de Deus era certo, só que ele começou, né, no caso, a julgar a vida de Jó. Amém? Nós vamos aprender, né, um pouco sobre isso aqui na lição de número 6. Amém? A teologia de Elifaz: só os pecadores sofrem. Nós estudamos na primeira lição, dizendo assim que Jó, ele tinha, no caso, 3 amigos, né? E por fim chegou o 4, né? No caso, Elifaz, Bildade e Zofar, e por fim chegou Eliú, né, que era o mais novo deles, né? Essa aqui, no caso, é as falas de Elifaz. Por 3 vezes ele se manifestou, né, para falar a Jó, amém? E nessas 3 vezes que ele se manifesta, né, praticamente ele fala coisas que são certas, mas ele usou contra Jó, praticamente para acusar a vida de Jó, amém? Texto-alvo, nosso texto-alvo lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal seguem isso mesmo. Amém? Embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Irmãos, existe uma doutrina, já vou explicando isso aqui. Existe uma doutrina, um tipo de pensamento chamado deísmo. Existe o teísmo e existe o deísmo. O deísmo é o que nós acreditamos. Nós acreditamos em Deus, amém? Agora, o deísmo é uma crença. A crença deles é o seguinte: eles acreditam, né, que Deus existe, que é um ser superior, né, que ele criou o universo e ele abandonou o universo, que ele não tem relação com o universo. Essa é a forma do deísmo, não é a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar é o teísmo, amém? Existe o deísmo e o teísmo, amém? Glória a Deus. O teísmo pensa de que maneira? Que Deus foi o criador do universo, ele é um ser superior e que ele se relaciona com o homem. Essa é a forma do teísmo. Agora, do deísmo é diferente. Deus é um ser superior, só que ele criou o universo, só que ele abandonou o universo e ele não tem nenhuma relação com o homem. Essa é a forma do deísmo, que não é a nossa forma de pensar. Leitura bíblica em classe. Jó, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 8, o 15, do versículo de número 1 ao 4, do capítulo de número 22, do versículo de número 1 ao 5, amém? Jó, do capítulo 4 ao versículo de número 9, diz assim, na lição entende, tá? Então
na leitura bíblica em classe. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se tentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? 3. Eis que ensinaste a muitos, esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram aos que tropeçavam, e os joelhos desfaleceram fortificados. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não é do teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavam iniquidade, semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó 15, versículo de número 1 ao 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, Arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? Eu tenho feito pão no temor, diminuis os rolos diante de Deus. Jó capítulo de número 22, versículo de número 1 ao 5. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. ou tem o todo-poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? ou te repreender pelo temor que tem de ti, ou entrar contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem ter nas tuas iniquidades? Amém, Jesus. Vamos orar ao Senhor, amém? Ó Deus querido, Deus amado, Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora nós oramos ao Senhor. Meu Deus, nós bendizemos, exaltamos, ó Pai, a tua santa presença, Jesus. Meu Deus, estamos aqui reconhecendo, meu Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Meu Deus, que não há outro Deus além de ti, ó Pai. Para a glória do teu santíssimo nome eu lhe peço, dai-nos o conhecimento da tua palavra. Meu Deus, fala, meu Deus, conosco, Jesus. Meu Pai, nós oramos, desde já lhe agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nessa hora, para a glória do Senhor, objetivo geral: destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou desligar desse lado de cá, que acho que os irmãos estão sentindo frio, não? E os irmãos podem chegar na frente agora. Esse lado aqui eu vou deixar o ar funcionando, e esse lado que eu desliguei, tá bem? Eu não é nem frio, pastor, é porque a friagem está na hora de Amém. Amém. Eu sinto calor por aí. Amém. Objetivos específicos. O primeiro tópico que nós vamos apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Segundo tópico, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado à quebra da tradição religiosa. E terceiro tópico, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Irmãos, prestem atenção. Na primeira parte, nós vamos falar, sobre a justiça retributiva. O que acontece? Na justiça retributiva, as pessoas acreditam o seguinte, que o homem, existe uma linha de pensamento que fala que o homem só está sofrendo por causa do pecado, mas nem todas as vezes que o homem está sofrendo é por causa do pecado, né? Igual foi o caso de Jó. No caso de Jó, a Bíblia Sagrada nos fala que Deus agora, por uma afronta de Satanás,
Deus agora permite Satanás, né, pela vontade permissiva de Deus, né, Satanás agora desce com ímpeto, com força, para poder agora atingir a vida de Jó. Então foi uma vontade permissiva, porque Jó, o próprio Deus falou que ele era reto e ele era íntegro diante da presença de Deus. Vamos ver isso aqui no decorrer dessa lição. Nessa lição, estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Homem de Uz porque ele pertencia à terra de Uz, amém? Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por revés, os justos não passam por tribulação. E é uma mentira. Todo mundo passa por prova, amém? Vamos lá. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia, né, que deveria guardar. O que é ortodoxia? Ortodoxia, né, fala de, né, fidelidade a uma lei. Um ortodoxo são aquelas pessoas que observam a lei de forma no pé da risca, né, como diz o outro, né? Ele não sai fora. Então, o que acontece? Ele quis dizer que Jó transgrediu um mandamento e por causa da transgressão dele que ele estava sofrendo. E não era por causa disso, porque Jó, ele era reto e ele era íntegro, amém? Vamos lá. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação que ele faz. Primeiro tópico, os pecadores no contexto da justiça retributiva. O que é justiça retributiva? Vocês vão já pegar aí? Eu já expliquei aqui. Justiça retributiva, né, se você quiser colocar de caneta depois, né, na teoria da justiça retributiva, o pensamento deles é que a pessoa só está passando tribulação porque ele pecou. Só está passando, no pensamento na justiça retributiva, ele está passando por provações porque ele pecou. E na realidade não é assim. Às vezes existe a vontade permissiva de Deus, que muitas vezes a pessoa é reta, é íntegra, né? Mas Deus permite a provação disso. Pastor, igual como questão de Jó aconteceu, como ele era um homem reto, ele tinha 4 qualidades, né? Ele era reto, íntegro, temente a Deus e desviado do mal. Mesmo assim, o diabo entrou na vida dele. E isso acontece nos dias de hoje também, né? Não mudou nada, né? Sim. Tem pessoas que eu conheço que reto, é íntegro, tem bom testemunho e tal, e às vezes assim, passa justo, passa até fome muitas das vezes, entendeu? É verdade, diz. Aquelas pessoas que falam assim, macumba não pega crente, só pega se tiver brecha. Seria a justiça retributiva? O que acontece? Em partes é. É porque o que acontece? Eu não sou muito dessa linha de pensamento, não. Assim, questão assim, se houver brecha na questão assim, se com certeza a pessoa ela viveu uma vida de pecado, a obra de macumbaria vai pegar nela, com certeza. Mas em partes aqui, irmãos, nesse texto, ele está certo em partes. Por quê? Em partes ele está certo. Por quê? Porque se a pessoa pecar, realmente ela é atingida. Ela é atingida, com certeza. Se a pessoa ela viveu uma vida de pecado, aquilo que a pessoa planta, ela vai colher. É isso que eu estava querendo dizer. Só que aqui, o errado dele é que ele acreditava que toda prova que a pessoa passava é porque ele pecou. E não é dessa maneira. A linha de pensamento da justiça retributiva é essa, né? Que tudo que você passa aqui é porque você praticamente pecou
em alguma coisa. Não é assim. Pastor, estava olhando a vida de Jó, né? Aham. Ele não conhecia que Deus, Satanás para reclamar, né? Jó tinha tudo. Ele não sabia, ele fala. Ele não sabia de quê? A conduta. Então, lógico, como você falou, quem pega, quem dá, né? Ele não andava com Jó todos os momentos para saber como é que Jó, né? Que a Bíblia, que a palavra do Senhor nos fala que eles eram amigos de Jó, mas eram amigos que viviam distantes. E ele não conhecia, não sabia. É tanto que quando eles ficou sabendo da situação de Jó, eles saíram da terra deles, aonde eles estavam, e foram ver, né, o que se passava. Aí, pastor, né, quando ele estava acusando Jó, aí era realmente uma acusação dele, do pensamento dele, né, como o senhor falou. Como ele vivia distante, ele pensava que Jó Havia pecado. né? Uhum. E hoje não é diferente. Tem muitos irmãos que te acusam, Justamente. né, sem saber da sua vida com Deus, sem saber da sua história com Deus. Se Uhum. você está sofrendo, se você está doente, é porque não tem fé, porque pecou, é porque, né? Uhum. Ninguém sabe da sua história de vida, nem da sua história com Deus, e fica te julgando. Sim. Não é curado porque é falta de fé, não tem fé suficiente. Ninguém sabe da sua caminhada com Deus, né? Então hoje ainda tem muito ele faz dentro das igrejas. Existe, com certeza. Vamos lá. A lei da semeadura e da colheita. É igual eu falei, em partes ele tem razão, só que o errado dele foi achar que toda aprovação que a pessoa passa é por causa de um pecado. Isso aí está errado. Tangente à lei de Deus, o conhecimento que ele tinha das leis de Deus, ele tinha razão. Agora as colocações pessoais dele. É errado, justamente. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa, efeito e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado, né? Então, tipo assim, qual o princípio aqui? Ele está dizendo assim, que se a pessoa pecar contra qualquer mandamento da lei, então ele vai começar a sofrer consequências. Nesse ponto ele não está errado, só que o que acontece? Só que o errado foi dele chegar perante Jó, e agora já fala assim, Jó, você está passando por causa disso, porque você pecou, você transgrediu a lei. O homem colhe o que plantou. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cega isso mesmo. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações, né? Para ele, no pensamento dele, era esse, né? Se você está sofrendo, é porque alguma coisa você fez de mal. A Bíblia mostra esse princípio. O salmista escreveu sobre esse princípio, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Amém? Portanto, defende que o pecado sempre produz consequências, mas somente os pecadores pagam por isso, né? Então, o que acontece, irmãos? Nem sempre a pessoa, né, que está passando por um tipo de provação é porque ela cometeu um tipo de pecado. Às vezes o próprio Deus ele decide provar, né, para ver aonde é que vai a fé daquela pessoa, né? Até onde vai a fé daquela pessoa, até onde aquela pessoa vai resistir, né?
A Bíblia Sagrada nos fala que é certo que Deus não dá, né, uma aprovação para uma pessoa que tem que se esforçar diante da sua presença. Deus não dá uma aprovação na qual você não consiga, né, suportar, né? Pastor, e Diz. também eu vejo assim na minha caminhada, Sim, é que se a gente não vigiar, eu estou falando por ver, tá? sim, Se a gente não vigiar, a gente começa a fazer as coisas e né, desde que aqueles à nossa volta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente se distancia de Deus no sentido da presença dele, sim, de meditar mais, de conhecer Deus, porque a palavra, né, a Sim. oração é a presença de Deus. Então eu vejo isso na minha vida, na minha caminhada. Então a luta, ela nos faz correr aos pés do Senhor. é verdade. Aprovação, Deus permite a aprovação para a gente chegar a Ele. E também, com o nosso crescimento, o Senhor, Ele não vai dar uma obra, não vai dar uma situação na vida de uma família, de uma pessoa, individual, se nós não estivermos preparados. Então, nós temos que nos revestir, né, de poder, que aí Deus sabe, fulano está preparado para isso. É verdade. Então, é por isso tudo. Deus, ele cuida, ele é até zeloso nessa parte com a gente, né? Com Porque o certeza. ser humano, ele cuida muito. Infelizmente é falho, né? Infelizmente o homem é falho. Fala, Fernando. A questão de maldição hereditária também, às vezes a pessoa não colheu. Tem uma mulher que uma vez chegou para mim e falou: todo mundo da minha família é divorciada, inclusive ela, os irmãos, tudo assim. Aí eu penso assim, maldição hereditária, às vezes a pessoa não colheu também e cabe nisso. Essa questão da maldição hereditária, tem muitas pessoas que não acreditam que existe maldição hereditária. É claro que a maldição, irmãos, ela é quebrada. Ela é quebrada quando você vem para a presença do Senhor, né? Você tem poder para quebrar todas as maldições. Eu, particularmente, acredito que existe maldição hereditária. Mas a maioria dos assembleanos, irmãos, se você for falar disso, muitos deles não acreditam que existe maldição hereditária. Eu acredito que existe, no caso, porque na minha vida, com certeza, muitas maldições foram quebradas, né? Eu próprio orei para que essas maldições fossem quebradas e está repreendido delas acompanhar a minha vida em nome de Jesus, né? Mas, infelizmente, né, existe casos, né, de pessoas que às vezes estão dentro da igreja e muitas das vezes não aprenderam isso, quebrar a maldição sobre a vida dele. E às vezes fica tomando posse da maldição, né? Tem gente que fala assim: isso está acontecendo na minha vida, né, porque é uma maldição. Ele toma posse da maldição. Ele fala assim: porque meu pai falou assim, minha mãe fez isso, não sei o que. Então ele toma posse das maldições, né, que estavam sobre a família dele, né? Então, com certeza existe, né, heredições hereditárias, sim, no meu ponto de vista. Eu sei que na internet talvez tem pessoas que discordam, né, que vai estar assistindo esse vídeo, vai estar discordando, mas eu respeito a opinião deles, né? Mas que existe, pastor. Isso é fácil. Sim. Né? A gente vai acompanhando, né? A pessoa se conhece, né? A Sim. pessoa que tem, né? Eu não acredito assim, batalha espiritual, quando essa área que nós estamos falando, se trata de um estudo de batalha espiritual. Eu particularmente acredito que existe demônios territoriais, existe sim, existem maldições hereditárias. Os assembleanos geralmente não acreditam. O que eu não acredito é algumas formas, umas besteiras que as pessoas inventam, para quebrar a maldição. Aí eu discordo. Porque às vezes as pessoas vêm assim, tipo assim, para quebrar a maldição, entra na área da superstição. Você tem que chegar na sua casa pulando com o pé direito. Uma coisa, por exemplo, isso é superstição. É tipo assim, como que quebra a maldição? Através da oração, do jejum, da consagração, da leitura da palavra. É a forma que você, não, chega na sua casa, joga sal grosso em tudo quanto é lugar, aí vai quebrar a maldição. E isso é besterol. Né? Você vai fazer praticamente sujar a sua casa. É isso que vai acontecer. Vai, fala. Com a oração, com o jejum e com a consagração, renunciar e pedir perdão também pelos
Sim. fiz isso até a minha quarta geração. Né? Quebrei maldição familiar, geracional, territorial, hereditário. Fiz quebra de todas essas maldições da minha família até a quarta geração. Sim. Através do curso de batalha espiritual que eu fiz na escola de missão. Sim. Então você, o que acontece? Você, aí tem gente que fica assim, ai, mas eu estou sentindo isso é porque minha mãe se sentia também. Aí você está tomando posse. Né? Ah, meu pai, né, ele sentia isso também, por isso eu também estou sentindo. Então, deixa disso. Se você está sentindo, é porque, né, alguma coisa é porque, né, é algo que precisa ser quebrado na sua vida. Você não pode tomar posse da enfermidade. É tipo assim, a minha enfermidade, eu tenho enfermidade, é minha. Você tomou posse da enfermidade. Então, você fala assim, existe uma enfermidade que me atingiu, né, que te atingiu. Você está sofrendo dessa enfermidade. Só um minutinho. Irmã, até agora eu não consegui a revista da irmã, pode usar a minha, tá? Tudo que tem na lição tem aqui no slide também. Amém? É qual lição? Lição de número 6, tá? Assim, segundo ele faz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado, e não era por causa do pecado, né? Cabia a Jó, obrigado, Alessandro, cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado, amém? Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. O que acontece? É igual eu falei para os irmãos, ele faz, agora ele chega para Jó, ele tinha o pensamento, eu quero só recapitular aqui para alguns irmãos chegarem agora, né? O que acontece? Ele tinha, né, em seu pensamento, um pensamento chamado de justiça retributiva. É uma linha de pensamento de justiça retributiva, que ele acreditava que toda pessoa estava sofrendo, quando a pessoa sofria, é porque ele tinha pecado, amém? Então, ele já chegou acusando Jó, dizendo, Jó, você está sofrendo isso, Jó, é porque você pecou perante a presença de Deus, por isso que você, né, praticamente está sofrendo isso. Então ele já chegou em forma de acusação. Na questão que o homem colhe aquilo que ele planta, ele tem razão, ele tinha razão. Ele perdeu a razão quando ele chegou para acusar a vida de Jó. Aí praticamente ele perdeu a razão, amém? Não havia outra, cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Amém? Irmãos, eu vou mostrar uma ilustração para os irmãos. Havia um certo caçador. A história conta, né, que havia um certo caçador que ele tinha ele achou um lobo quando ele estava, né, praticamente trabalhando no meio da floresta. Ele achou um filhote de lobo e aí ele pegou aquele filhote de lobo e começou a cuidar daquele filhote de lobo. Começou a cuidar daquele filhote de lobo, né? Como, né, a sua esposa estava grávida, esperando uma criança, né? E de repente, irmãos, a sua esposa ganhou aquela criança e praticamente aquele lobo, ele era muito amável, tanto com a sua esposa, né? E praticamente muito amável. E de repente, um certo dia, né, ele saiu para poder, né, era lenhador, na realidade, não era caçador não, lenhador. E ele saiu para poder cortar lenha, e de repente a sua esposa saiu para a lavoura e deixou a criança dormindo dentro da sua casa. E de repente, quando ele estava chegando próximo da sua casa, de repente, de longe, aquele lobo vem ao seu encontro, e agora
aquele lobo, ele estava todo ensanguentado, todo cheio de sangue. E aí, quando ele viu o lobo totalmente cheio de sangue, ele sabia que a sua esposa, né, também havia saído, ele pegou o machado e começou a esquartejar aquele lobo, matou aquele lobo. E aí, quando ele chegou, ele, né, foi indo em direção à sua casa, né, correndo para ver, né, quando ele chegou ali, né, dentro da sua casa, praticamente tinha uma jiboia, uma cobra gigante lá, e praticamente aquele lobo, ele morreu de uma forma inocente, né? Por quê? Né? Porque, né, aquele homem, ele julgou de forma precipitada, né? Então, é o que aconteceu também com a vida de Elifaz. Ele começou a julgar de uma forma precipitada. Por quê? Ele não convivia com Jó. Ele era amigo de Jó, mas era um amigo que vivia distante. E agora ele chega para Jó de imediato e ele já fala: Jó, você está passando por isso porque você pecou, né? Porque você pecou, Jó. Aí, né, Jó, irmãos, agora ele praticamente ele entra em defesa. A queixa de Jó, vamos lá. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. A teologia de Elifaz, né, Jó responde aqui no capítulo número 6 e no capítulo número 7. Diz assim: essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus, né? Então, às vezes, o bom, às vezes, passa coisa ruim também. Acontece, né, da pessoa fazer tudo certinho, e às vezes Deus, para poder dar uma lição, para passar essa pessoa por um aprendizado, faz essa pessoa passar por um tipo de provação. Mas não quer dizer que ela está em pecado. É apenas Deus querendo ensinar. Amém? Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, alienado de si mesmo, alienado de seus amigos, e isso leva a Jó a se queixar de Deus. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, alienado de si mesmo, alienado de seus amigos, e isso leva Jó a queixar-se a Deus. Então, né, praticamente ele entrou em parafuso. Ele começou a ficar doido. Né? O que está acontecendo na minha vida? Né? Ele achava, né, que praticamente ele estava, né, distante de Deus, distante, né, do pensamento dos seus amigos, né, e praticamente ele achava que estava saindo fora de si mesmo, e ele começa a queixar daquela situação. Amém? A queixar de Deus ou a se queixar por Deus? Queixar de Deus. Porque às vezes a gente se queixa por Deus. Ali no caso ele ficou meio coisa assim com Deus. Não, ele começou até mesmo a queixar de Deus. Por quê? Porque ele sabia, você sabe que você está andando de forma correta. Por exemplo, você está fazendo tudo como manda o figurino, diz o outro. Aí de repente todo dia a senhora ora, todo dia a senhora busca a Deus. A senhora consagra em favor da filha da senhora, em favor da empresa da senhora. A senhora procura levar uma vida sem pecado, né? E procura fazer tudo bonitinho. E de repente, em vez de receber o bem, a senhora recebe o mal. Então o que a senhora vai fazer? Senhor, mas eu estou fazendo tudo bonitinho, Jesus. Eu estou fazendo tudo de forma certa. Mas por que o mal está sobrevindo contra a minha vida? Aí você olha o ímpio e a vida está toda andando, né? Justamente. Não, porque tem hora assim. É nesse ponto aqui, Jó estava queixando de Deus.
da situação que ele está vivendo pelo fato dele saber que ele estava em santidade, entendeu? Não, por exemplo, eu vejo eu assim, às vezes a gente vai deixar por Deus. Tem hora que você parece que ninguém te entende, aí você quer. Com certeza. E não adianta dizer que nunca queixou de Deus, não, porque todo mundo já queixou. Todo mundo já queixou de Deus. Não adianta falar, eu nunca queixei. Todo mundo já queixou. A humanidade inteira, né, já queixou de uma situação que você passou e de repente você caiu na fraqueza de queixar de Deus. Não adianta fugir. Fala. Só para você falar agora de se queixar, Uhum. quando eu fiz o concurso para prêmio, Uhum. antes o senhor já veio me prometendo que ia, né, que ia me abençoar, um monte, tinha falado várias vezes, mas aí eu fiz o concurso, fiz uma pontuação lá, contei, aí eu fiquei revoltado. Falei assim, o senhor falou que eu ia passar, e eu com uma pontuação dessa não tenho condição de passar. Aí os irmãos, calma, Leonardo, vai dar certo, ele prometeu. Eu falei, não, mas ele prometeu, falou um monte. E nisso, falou com os irmãos mesmo viram. Aí a irmã falou, não, dá aqui essa prova sua. Aí foi contando. Falou, não, que você contou errado. Tinha contado errado. Aí Deus deu vitória, né? Você viu, ele testemunho do Fernando ali. Estava contando errado. Fala. Esse queixar-se de Deus ou queixar-se para Deus, ontem eu fiz essa queixa com Deus, mas eu fiz queixa para Ele. Sim. Me queixei justamente sobre isso, né? O irmão ali falou também. Você vê o ímpio rompendo em certa área. Sim. E não vê, digamos, o meu caso foi sobre a minha filha, a sua filha rompendo, né? Também tem a ver aí com né? Então ontem nós fomos orar e eu fiz essa queixa para Deus. Eu falei, eu também estou procurando fazer tudo certinho, ela procura fazer tudo certinho, né? E não rompe nessa área dos estudos, né? E o ímpio estava fazendo tudo errado, estava rompendo, ela vê as colegas de cursinho dela tudo rompendo, né? É claro que ela conseguiu passar o ano passado, o que ela quer. Só que foi na particular e a gente não tem dinheiro para pagar na particular. Pois é. Né? E está tentando a federal e a gente não vê as coisas muito bem. E ontem a gente foi com róbulos, com lágrimas, com suco, e Deus uma palavra poderosa. Sim. Né? Nos queixarmos para Deus. Por que a gente está fazendo tudo certo? Né? É verdade. Eu ontem tive uma conversa bem assim mesmo com Deus, né? Como eu não tinha muito tempo. É verdade. A gente está vendo os ímpios fazendo tudo errado, rompendo, e a gente está procurando fazer as coisas certas e não está rompendo. É verdade, fala Fernando. Mas, pastor, a gente tem que tomar cuidado também com falsa profecia. Já passei por isso, aí questionando a Deus assim, mas aí Deus não falou assim. Eu achando que Deus tinha falado para a pessoa, eu não sabia a vida do profeta e tal. Aí postei tudo que era Deus falando e no fim me frustrei pra caramba, queixei a Deus, mas Deus nunca falou. É mesmo que você, vamos supor que às vezes o profeta não tem uma vida com Deus, mesmo assim, o que acontece? Não é bom às vezes levantar contra a profecia, não. Porque às vezes tem profecias que às vezes demoram tempo de cumprir mesmo, tá? Mas ele é bom mais, tipo assim, essa que eu ele determinou data, né? Ele determinou data. Quando determina data, aí às vezes é falsa profecia mesmo, né? Mas igual uma vez lá em Formiga, o que aconteceu? Teve um irmão que recebeu a profecia de uma irmã lá na nossa igreja. Ela levantou a profecia no culto e falou que Deus ia dar, a esposa dele estava no começo de uma gravidez, e que Deus ia dar uma menina para ele, que ele tinha um sonho de ter uma menina e que Deus ia dar uma menina para ele. Aí o que acontece? Quando veio um menino, ele levantou e pau, né? Pau e falou, até falar chega. Aí foi passando o tempo, e ele já tinha 5. Aí ele falava assim, não vai fechar, Fábio, não tem jeito, não veio até hoje a menina, então não tem mais jeito, né? Aí o que acontece? Foi passando o tempo, eu acho que aconteceu até mesmo da esposa dele fazer a ligação, só que de repente a esposa dele engravidou de novo. Aí veio quem? Veio a menina. Aí o que acontece? Ele tinha levantado todo o proveito. Ele teve que calçar a cara, como diz o outro, ir lá e pedir perdão para a irmã, né, que havia profetizado acerca de uma menina. Por quê? Tem profecias, irmãos, né, que demoram, tem tempo para se cumprir.
Então, 3 tem- anos, 4 anos, 6 é verdade. Então, Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. justamente. Agora, se o profeta determinou, daqui 7 dias, pode contar, que vai acontecer, aí não aconteceu, aí sim, aí você pode ter certeza que, né, foi falso mesmo. Amém? Vamos lá. Ô pastor, deixa eu dar um testemunho rapidinho. Diz. Eu recebi até livros, que eu não tinha condições. Aí quando veio o tempo da faculdade, ela queria fazer nutrição. Sim. Só que ela queria no Salesiano. Na UFS, se eu não me engano, não tinha. Né? Aí ela foi fazer prova, ganhou uma bolsa. Né? E ela ganhou a bolsa à noite. Ela era muito novinha para não deixar ela ir. Mas eu falei assim, ela ganhou a bolsa com 50%. Vai, minha filha, pela fé, Deus proverá. Eu falei, Deus proverá. Eu passei muita luta, mas Deus honrava. Chegou um momento, eu falei, pelo amor de Deus, arranje um emprego. Me dá um alívio, né? Que era um sufoco danado, né? Aham. Aí ela arranjou, mas chorava pelas humilhações do primeiro emprego, né? E eu ficava, não, fica. Um dia ela chegou atrás da cedura, ela veio atrás da cedura. Ela foi um instantinho comigo, no intervalo lá. Daqui a pouco me ligaram. Minha filha estava lá em Caiaci. Como assim, meu? Você vai aqui agora? Né? Eu não saí do emprego. Eu, não, fica aí, segura. Quando chegou no final, a minha ignorância, a minha ignorância com pena dela, eu falei assim, pega poucas matérias, você está pegando 8, né? Porque quem é bolsista tem que pegar uma quantidade grande de bolsa, tem que pegar aquilo que eles oferecem. Não pode. Sim. As matérias, o que aconteceu? Tipo, paguei, entendeu? Pra ela. Aí ela queria desistir, pastor, no final. Sim. Eu sei o que eu passei. Você vai se formar, esse diploma vai ficar na minha parede. É meu esse diploma, vai ficar na minha parede. E hoje ela trabalha como nutricionista. Entendeu? Graças a Deus. Falei assim, então assim, é uma questão às vezes de fé. Sim. Porque eu sabia que no momento da faculdade, eu falei, como que eu vou fazer, Senhor? O meu salário, eu não podia sair do condomínio, pagar condomínio e pagar uma faculdade. Os irmãos no ensino médio, os irmãos compravam livro para ela. As pessoas uma igreja. Sim. Eles ajudaram muito. Então eu acho que quando vem no seu coração, eu acho que você tem que ter atitude, você tem que ter fé. Amém. Amém. Vamos lá. Eles são Jó, né? Em uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos, ele era justo, não estava em pecado, portanto, ia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Amém? Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é dirigir pessoalmente a Deus. Amém? Então, Foi o que eu fiz ontem. Então, conversar com Deus, falar com o Senhor, né, e expor, né, as suas ideias, o que está passando na sua mente, né, e com respeito à sua situação. Né? Irmãos, os pecadores, no contexto da tradição religiosa, amém? A primeira acusação de Elifaz a Jó foi que Jó ele estava com falha, no caso da justiça, a falha dele era da justiça retributiva, né? Que vou explicando para os irmãos, que Jó estava daquela maneira porque ele havia pecado e por isso ele estava colhendo o fruto do seu pecado. Já aqui ele está dizendo o seguinte, né, que Jó ele falhou na questão da tradição religiosa. Vamos ver aqui à frente, amém? A ortodoxia engessada, né? A pessoa, o que é a ortodoxia engessada? É quando a pessoa se prende demais à letra, né? A pessoa se prende demais e de repente não deixa, né, o Espírito de Deus operar, amém? Vamos lá. Em seu segundo discurso,
Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os roubos diante de Deus, né? O que acontece? Ele estava querendo dizer, né, que Jó, né, ele estava em falta com Deus na oração. Um dogma é um pensamento, né, de uma religião. Então, o meu pensamento de Elifaz é que Jó, né, praticamente tinha se distanciado de Deus na oração. Amém? Vamos lá. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errado. O que acontece? Naquele tempo, a crença daquele tempo era o seguinte, que a pessoa, quando ela estava abençoada, Deus refletia na sua vida financeira. É tanto que o escritor de Gênesis, Moisés, quando ele escreveu o livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada fala que Deus abençoa a Abraão. Quando fala que Deus abençoou Abraão, estava falando na questão dos bens que ele tinha. Quando fala que Deus abençoou Jacó, é na questão também dos bens. Todas as vezes quando fala assim, e Deus abençoou ricamente, né? Todas as vezes lá, o contexto de Jó era o contexto do livro de Gênesis, porque, né, Jó, pelo que dá a entender, ele viveu justamente nesse tempo que o livro de Gênesis está, né, acontecendo. O acontecimento do livro de Gênesis. Só que o livro de Jó, nós já estudamos aqui, ele foi escrito primeiro que o livro de Gênesis, o livro de Jó. Depois, alguns anos depois, que o livro de Gênesis foi ser escrito. Amém? Escrito. Agora, os acontecimentos de Gênesis, alguns veio primeiro que o livro de Jó. Amém? Deu para entender? Ou criou confusão na cabeça dos irmãos? Vamos lá. Aí o que acontece, irmãos? O homem ele era julgado dessa maneira. Se você tem muitos bens, é porque você está agradando a Deus, você está sendo abençoado por Deus. Amém? Nesse aspecto, Jó era uma ameaça à forma de pensar. Por isso ele faz de uma forma contundente dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo de número 15, ele faz apelo para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não sabíamos? O que você sabe, Jó, que a gente não sabe, né? Que nós amigos de você não sabíamos? Que entende você que não haja em nós? Né? O que você entende mais do que nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Então, o que acontece? Os anciãos da época, irmãos, eram homens que eram muito conhecedores. Eram os homens, né, que eles eram usados para aconselhar. Pelo fato de serem homens vividos, já teve muita experiência na vida. Então, eles, muitas vezes, eles iam para as portas das cidades e as pessoas chegaram até esses homens. E Jó era um desses homens, ele era um conselheiro. E agora ele era considerado um dos homens mais sábios que existia naquele tempo. Ele era considerado, até porque Jó adquiriu uma riqueza muito grande. Só que depois que ele perdeu tudo, as pessoas começaram a escarnecer dele, né? Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não é mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Fala isso.
deveria considerar, de uma forma mais correta, Jó como patriarca ou Jó como ancião? Os dois. Jó foi um patriarca porque ele viveu no tempo dos patriarcas, né? Daquele tempo que Jó viveu, os homens viviam cerca de 300 anos, 400 anos. A Bíblia Sagrada fala, no final do livro de Jó, vou ler para os irmãos ver. No final do livro de Jó, Jó 42, Jó 42. Acredita-se que Jó viveu mais ou menos uns 350 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Pastor, mas por que um homem vivia todo assim? Porque Porque a terra era mais purificada? a terra era mais purificada, havia menos pecado, o que contaminou a terra foi o pecado. E segundo, né, o que acontece? O sangue derramado sobre a terra contaminou a terra e a terra parou de dar os alimentos, os minerais
muitas das vezes, um pensamento de ordem moral e nem espiritual ao mesmo tempo. Às vezes, no pensamento é só de forma espiritual, né? De ordem moral, de ordem espiritual. De forma moral é como? Porque moral é o que te leva a ficar mal perante a sociedade e mal perante Deus também. Vamos lá. Foi o caso de Caim e Abel, né, pastor? O caso de Caim e Abel. Enquanto Caim só pensou em fazer o mal, Deus falou para ele poder dominar. Justamente. A partir do momento que ele foi lá, né, e praticamente matou o seu irmão, né, ele consumou o ato e praticamente ele saiu errante por causa de quê, irmãos? Porque o desespero estava na sua alma, né, e o vazio que ele estava sentindo era tão grande acerca de Deus, que eu acredito que ele estava querendo ocupar a sua mente com algo, nem fazer algo para poder ocupar a sua mente, para fugir. E a pessoa que mata, irmãos, aquele, né, ato, né, praticamente fica martelando na mente daquela pessoa. Eu conheci pessoas que mataram, né, e que elas se arrependeram e falam assim, né, que mesmo depois de convertido, né, sempre às vezes eles sonham, né, com aquele ato, o inimigo acusando ele de dia e de noite, acusando a vida dele. É claro que ele tenta dominar aquilo, né, ele tenta, né, e sempre volta o pensamento para Deus, mas o diabo vem sempre para poder acusar a pessoa, né. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele está pregando. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firma-se na terra, mas o homem de Uza apelava aos céus, sua fé e o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Em seu anseio por um mediador, pronunciava o justo advogado Jesus Cristo, né? Antes da hora, praticamente ele já clamava por um Redentor, né? Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso aqui é uma profecia, né? Ele sem querer estava profetizando que Cristo se levantaria, né, para poder tirar o pecado da humanidade. Amém? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amém? Então, Jó, né, praticamente, ele sabia da sua conduta perante Deus. Ele sabia que ele não tinha falhado perante o Senhor, então ele começa a clamar ao Senhor, né, para que Deus levantasse o Redentor, para que Deus se levantasse em favor da sua causa, né? Vamos lá, terceiro tópico. Então, no primeiro tópico foi a justiça retributiva. No segundo tópico foi o dogma da religião, né? Ele tentou refutar o dogma da religião, amém? Que ele falava que Jó havia ferido a religião em ter afastado de Deus em oração, né, em dar comunhão com Deus, amém? Já o terceiro tópico, praticamente ele está acusando Jó, os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Escute bem, em seu terceiro discurso, ele apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Irmãos, ele estava certo em dizer que o homem colhe aquilo que ele planta. Ele estava certo em dizer que não é bom
o homem se afastar de Deus. Ele estava certo em dizer. Ele estava certo em dizer aqui que Deus, ele é um ser transcendente. Eu vou explicar isso aqui. Amém? Ele estava certo. O errado de Elifaz é que todas as vezes que ele foi referir a Jó, ele já chegou acusando Jó, dizendo que Jó tinha falhado nesses 3 requisitos. Primeiro, dizendo que Jó estava colhendo aquilo que ele plantava, que Jó tinha afastado de Deus e que Jó agora, né, estava colocando Deus dele como um Deus pequenininho, né? Colocando como se, né, diminuindo a Deus, né? Então o que acontece? Em seu terceiro discurso, ele faz a apela para a transcendência divina no atacar Jó. O que é um Deus transcendente? Quando você coloca que Deus é transcendente, que Deus ele é um ser superior, ele é o maior que há. Esse é o nosso Deus, um ser transcendente. Amém? Só que além de ser transcendente, ele também é um ser emanente, porque também ele está dentro de cada um de nós. Amém? Além de ser transcendente, ele é imanente também, porque ele está dentro de cada um. Vamos lá. A transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Aqui está a explicação que eu falei para os irmãos com respeito às 2 teorias, né? Da deidade, do deísmo, e existe também o panteísmo. Amém? Só que eu expliquei para os irmãos o seguinte: o deísmo, irmãos, o que o deísmo faz? O deísmo, ele acredita em Deus, né, que praticamente é um Deus superior, né, que criou o universo, só que quando ele criou o universo, praticamente ele abandonou o universo. Esse é o deísmo. Amém? E não é a mesma crença nossa. O deísmo. Hã? Você falou, agora está falando o contrário. O deísmo é o que nós cremos. Não, o teísmo. Teísmo. Amém? Não, é teísmo, né, que às vezes soa mal a palavra aqui, teísmo com deísmo, às vezes pode ficar um pouco parecido, a senhora confundiu aí, né? Mas o que acontece? O teísmo é o que nós acreditamos, dessa maneira. Deus, ele é um ser superior, ele é um ser superior, que criou o universo e tem um relacionamento íntimo com tudo aquilo que ele criou. Amém? Este é o pensamento do deísmo. Do teísmo. Amém? Deísmo. De teologia. Agora, de dado. Amém? Deísmo acredita que Deus é o ser superior, que criou todo o universo, mas abandonou o universo e não tem nenhum relacionamento com o universo. Amém? Agora já o panteísmo acredita, né, que existe um Criador, só que eles acreditam assim, que tudo que há é um Deus. Tudo que há é um Deus. Então, está totalmente fora da nossa linha de pensamento. Geralmente os que moram lá na Índia, os indianos, né? Os indianos, eles acreditam assim. Os egípcios também, boa parte dos egípcios foram os convertidos ao Senhor, e foram os indianos que converteram também ao Senhor, né? Mas uma boa parte desse povo, eles praticamente são panteístas. Amém? Qualquer coisa é um Deus para eles. Qualquer
Diz, Alessandro. Pastor, eu tive um pensamento sobre isso aí de relacionamento, falando que Deus, né, criou o mundo para se relacionar com o homem. Isso. Deus, ele só se relaciona com o homem que anda em santidade ou aquele homem que, assim, às vezes, nem tem noção, por exemplo, uma pessoa que não conhece, nunca leu as escrituras, ou vive uma vida de pecado, por exemplo. Deus pode ter relacionamento com a pessoa? Pode, porque a Bíblia Sagrada fala que Deus, mesmo nós sendo infiéis, Ele é fiel para conosco. Deus sempre está dando oportunidade para quem está lá fora. Deus sempre está dando oportunidade, falando no coração daquela pessoa, para aquela pessoa se achegar. Eu tenho experiência de mim mesmo. Quantas vezes eu estava no mundo, né, que às vezes eu ia praticar alguma coisa errada, mas eu lembrava da palavra de alguém, né, mesmo que seja da lei do homem, né, por exemplo, vamos supor que o homem, eu nunca fiz isso, mas vamos supor que o homem vai roubar, mas ele sabe que na lei, que existe uma lei que fala que ele não pode roubar, né? Aí ele vai roubar, mas isso é errado, né? Isso que eu vou praticar aqui agora é errado. Querendo ou não, ele sabe que existe uma lei e que existem superiores, né, que pode punir a ele. E ele sabe que tem um ser superior que pode, né, punir a ele. Então, todo ser humano, ele já nasce com isso aí, né? Ele sabe que existe um ser superior, né, que pode punir a vida dele. Amém? É a fé natural. A fé natural, né? Então, Deus se relaciona também com vida lá fora. É claro que não se relaciona da mesma maneira que Ele se relaciona com nós, né? Conosco, Ele praticamente relaciona de uma forma mais intensa, né? Tem gente, né, que relaciona com Deus num canequinho, a gente nada não será. A gente mergulha, né? Vamos lá. A intimidade do Senhor para os que o buscam. É verdade. Então tem pessoas que têm relacionamento com o Senhor superficial. É sim. Busca mesmo, né? Acho que é 2 Crônicas, capítulo número 15, versículo de número 2, eu acho que olha para você ver o que o Senhor fala lá. Deixa eu ver se é 2 Crônicas ou é 1 Crônicas, vou ver aqui. 2 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 2. Isso, diz assim, ó. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Mas essa palavra não é só para Asa e para Benjamim. Olha, o Senhor está conosco, enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Né? O Senhor estará convosco enquanto você estiver com Ele. Mas se você o deixar, Ele também o deixará. Né? Só que sempre Deus está falando, né? Só chega a mim, chega mais próximo, né? Vem para a minha presença, né? Deus sempre fala, né? Só que vai dando oportunidade, vai falando para o homem poder se aproximar. Mas se o homem não quer, né? Deus vai deixando o homem de mão, deixando o homem de mão. Aí chega um momento, né, que Satanás, né, praticamente Deus vai permitir que Satanás vinha ceifar a vida daquela pessoa. Pastor, e Deus também cansa de dar oportunidade, né? Por exemplo, vai dando oportunidade, aí vai dar outra. Aí... Todo mundo cansa, na realidade, de dar oportunidade, né? Se você for olhar, né, todos nós às vezes damos oportunidade e cansamos. Imagina Deus, né? Deus, até o próprio Deus com certeza cansa, né? Diz-me. Às vezes eu vejo assim, por exemplo, Deus está aí, Satanás está aqui. Aham. A gente está no meio. Sim. Se você aproximar de Deus, que é o livre-arbítrio, né? Você Sim. pode aproximar ou afastar. Automaticamente se afasta de Satanás. Mas Sim. se você aproximar de Satanás, que é o livre-arbítrio também, você automaticamente afasta de Deus. Mas Deus sempre está disponível. A pessoa que escolhe. Aí Justamente. quando é errado, ele culpa Deus. Não, Deus vai estar disponível para aquilo que quer. Aí você escolhe. Sempre é uma escolha. A vida do mundo é dual, né?
Sempre você vai ter o bem e o mal. E, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com o mal, porque o mal é traiçoeiro, ele Vem com bandeja, né? tipo assim, eu vejo isso, vamos supor, eu vou fazer um exemplo disso, da política que nós estamos vivendo. A política. Na hora da política, irmãos, a esquerda, pois bom, Satanás está à esquerda, né? E Deus está à direita. É igual a irmã falou, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não pender para o lado de Satanás, porque igual na política, os políticos aí, você vai vendo a cara de pau deles, eles fazem tanta promessa, principalmente os políticos de esquerda, né? Eles fazem tanta promessa, né? E na hora que eles são candidatos, mesmo eles são, né? Praticamente eles afastam de tudo aquilo que eles prometeram, né? E outra coisa, nós temos que tomar muito cuidado, né? Que a esquerda, ela trabalha de uma forma assim ardilosa, né? Ardilosa, eles são, né? Tem uma astúcia terrível. Não, para deixar aqui, né? E principalmente quando chega nesse tempo, eles começam a visitar as igrejas, né? Graças a Deus, dessa política aqui, só teve um que visitou, eu nem dei confiança para ele. Nem muita confiança para ele, não. Aí o que acontece? Quando chega esse tempo política, aí eles vêm, né, falando que é de direita, que o pensamento deles é família, que é isso, mas quando chega o tempo mesmo, que eles são, né, que eles estão lá dentro e é o momento de mostrar que realmente eles estão trabalhando em favor da família, né, eles pendem do lado da esquerda, né, eles pendem justamente, né, começa a fazer, né, tudo aquilo que vai ao contrário, né? Infelizmente tem muitos desavisados que não se informam, que caem nesse plano. E nós, muito cuidado para você não votar, né, num partido, né, de esquerda. Procure saber, vai na internet, procure lá, né, quais são os partidos de esquerda, qual a numeração dos partidos de esquerda, né? Aí tem uma relação, e às vezes no próprio WhatsApp hoje em dia, as pessoas estão lançando isso aí, ó, não vota, né, nos partidos de esquerda, tal número, geralmente está mandando pelo WhatsApp hoje em dia. Se procurar na internet, pastor, quais são os partidos de esquerda? Por exemplo, partido de esquerda. O 23 mesmo que está bem requisitado aqui, né, é esquerda, tá? É esquerda. Os de direita, vou falar o nome deles, os de direita, que se fosse para me olhar hoje em dia, tem dois, é o 51 e 22, né? Que eu vejo que é a direita. São verdadeiros. É a direita daqui de Vitória, tá? De Vitória eu vejo, né, em questão sim, que luta em favor da família e luta pelos direitos cristãos. Pastor, o senhor está fazendo política? Não, eu não estou falando para você votar, não. Estou falando eu, amém? Se fosse, né, para optar por um partido de direita, né, eu optaria por esses partidos nos dias de hoje, na atualidade, amém? Vamos lá. O senhor está fazendo o seu papel, pastor, de conscientizar. Conscientizar. Esse também é E o nós, papel, pastor. é igual tem uma pessoa que falou isso, dizer, não sei quem foi o dono dessa frase, mas é a pura verdade. Se você não preocupar com a política de hoje, você vai ter que... Vai chorar amanhã, tipo assim. Não, mas é chorar amanhã, mas é alguma coisa relacionada à religião, à igreja, né? A lei, né? Você vai ter que obedecer, vindo a lei, você vai ter que obedecer, mesmo se você for contrário a ela, não vamos ter que obedecer. Justamente. Então o que acontece, irmãos? De repente, um exemplo, né, que você vota numa pessoa de esquerda, e essa pessoa de esquerda, por enquanto nós estamos, vamos supor que vereador, você vota no vereador de esquerda. Vereador, irmãos, a função do vereador são três: fiscalizar, por leis, e qual a outra função, Jesus? Esqueci a outra função dele: fiscalizar, por leis e Roubar. também. Essa é a quarta, né? Daí o que acontece? Irmãos, né? Então,
por exemplo, que esse vereador ele coloca uma lei municipal, né, que as igrejas todas de Vitória vão ter que fechar. E aí? Você votou nele, né? Então você tem que saber quem quer que você vai votar. Né? O deputado João William, eu falo sem medo de errar, porque ele postou isso na internet, junto com outro camarada lá, que eu esqueci o nome dele. Eu até lancei esse vídeo no WhatsApp, acho que tem umas 2 semanas atrás. Eles falaram assim, e tem um vídeo deles fazendo um debate, e dizendo assim, que tem que acabar com todos os cristãos. Falou abertamente. Tem que acabar com todos os cristãos que tem sobre a face da terra. Porque a raça que tem acabado com a humanidade é o cristianismo. Tem que acabar com essa raça. Ele falou isso. Eu vou ver se eu acho esse vídeo novamente e eu vou lançar para os irmãos novamente. Amém? Ele falou dessa maneira, que tem que acabar com essa raça, né, de gente. Por quê? Porque o que está trabalhando no mundo de andar é o cristianismo. E aí eles falaram assim, nós devemos se unir. Aí falou com quem? Estava falando com quem? Estava falando com a sociedade LGBT, dizendo que eles têm que se unir, né, para quê? Para poder tirar todos os cristãos do poder. E é por isso que a Bíblia Sagrada nos fala que o anticristo ele vai se manifestar logo após a retirada da igreja. Porque enquanto a igreja está aqui sobre a face da terra, a igreja está orando, a igreja está se opondo. E é justamente por isso que eles não fazem nada. Porque existe gente lá dentro da Câmara que é cristão e que está se opondo a isso. Né? Por que Bolsonaro, irmãos, vem sofrendo essa retaliação? Por mais que tenha umas coisas que Bolsonaro é doido, né? Ele, né, tem algumas coisas que, né, eu não concordo com a vida dele, mas em 80% do que ele fala, ele está certo, né? 20% às vezes ele, né, às vezes chega palavrão, fala algumas coisas que eu não concordo, né? E o pensamento dele, 80% é cristão. Irmãos, o que acontece? Né? Ele se opõe igual a ideologia de gênero. É igual, já se levantou várias vezes, eu tenho acompanhado a vida dele, já se levantou várias vezes para colocar tributação na igreja e fazer com que a igreja seja considerada como, já é considerada como uma empresa, mas fazer com que todos os anos a igreja pague imposto. Irmãos, tem ano que a igreja entra dinheiro que dá para pagar o aluguel, e tem vezes que a igreja entra dinheiro para pagar o aluguel, mas tem vezes que não entra direito. Então, o pastor tem que estar se preocupando e fazer uma economia, né, todo ano ali, para quando chegar o mês das vacas magras, ele está ali cobrindo. Né? Irmãos, a igreja tem dinheiro de reserva. Eu tenho uma reserva. Só que nessa reserva, às vezes eu fico falando para os irmãos, não sejam fiéis e tal. É porque eu estou tirando da reserva. E eu não quero tirar dessa reserva. Por quê? Se nós tirarmos essa reserva, vamos supor que cai outro momento de um lockdown aí. Por exemplo, outro lockdown vem. Como é que eu vou pagar o aluguel da igreja e manter essas portas abertas? A gente conseguiu sobreviver a esse lockdown, essa pandemia, porque, graças a Deus, Deus me deu sabedoria para estar guardando dinheiro, né, para poder sobreviver a esse tempo que nós passamos. Porque se não fosse, eu quero que os irmãos entendam que eu não estou me engrandecendo com isso. Amém? Não estou me engrandecendo. Eu só estou expondo para os irmãos, né, que se eu não tivesse fazer uma reserva, não. E praticamente eu tirei grande parte desse dinheiro da reserva durante esse tempo de pandemia. Eu fui obrigado a tirar. Agora, graças a Deus, estou voltando a repor novamente aos poucos. Amém? Pode falar, irmã. O pastor, e as coisas estão se caminhando em passos largos, porque o comunismo está em pé, porque a China ela vai ser a primeira. Estados Unidos agora tem um eleito que praticamente é comunista. É comunista. Irmãos, agora o negócio vai ficar feio. Vamos ficar orando. Ela vai ser. Nós não dependemos de homem. É verdade. Acontece na cabeça. Igual enquanto a igreja estiver sobre a face da terra, eu acredito que, irmãos, que né, nós estamos, né, a oração, nós vamos vencer pela oração. Só que o negócio vai estreitar.
Não se assuste nesse chegar, desculpa só um minutinho, mas não se assuste chegar um tempo que de repente começar a fechar a igreja. Não se assuste. Nós vamos ter que reunir, talvez, né, dentro de uma casa para poder, né, buscar a Deus. Vamos, continue, irmão. Já chegou esse tempo na China, já fechou Já a tem. igreja. E a China, ela era primeiro os Estados Unidos, China e Japão. Agora a China já é a segunda e a China vai ser primeiro, que ela está mudando. Tanto os países do islamismo, os muçulmanos, que é do Oriente Médio, que tem muito cheio, e o povo lá, eles não têm voz. Eles mandam, então já está mandando na Organização Mundial da Saúde, na ONU. Sim. Os Estados Unidos já ganhou esse baile e a China vai. O VAB é aliado da China. Sim, então a gente já tem que esperar que não vai demorar muito tempo esse de fechar a igreja. Entendeu? Porque o mundo tudo é muito rápido. E já está acontecendo, porque o baile que vai ganhar, acaba, né? E aqui a Argentina, Chile, Venezuela já está na mão do comunismo. Então eles só estão esperando, porque eles não entraram no Brasil ainda na Amazônia por causa do Trump. E o Biden já falou que vai entrar na Amazônia. Vão reunir os maiores e lá na Europa, o islamismo, que a maioria é muçulmana, eles são radicais, eles não gostam, segundo o pecado é ser cristão, eles já estão tomando conta da Europa. Sim. Entendeu? O que vai sobrar é Brasil e Israel, que só vão sobrar esses dois, nem mais os Estados Unidos. A irmã está falando com propriedade, porque a irmã, ela acompanha essa política mundial. Eu sempre, às vezes, paro para discutir com ela, né, com respeito a esses assuntos, e porque ela, principalmente esses assuntos, sempre ela está atualizada. Ela é estudiosa, ela é investigadora, né, com respeito à direita e à esquerda, ela é investigadora, ela é expert nesse assunto. Pastor, hoje antes de mim eu estava vendo, né, a situação do Trump, né? Sim. Então nós não confiamos em homens. Com certeza. A gente confia em homens, Com certeza. mas nós não podemos ser alienados. Sim. Eu não gosto de política, mas eu sou politizada. Sim. Porque eu sei que é melhor para o mundo que Trump ganhe, que Trump continue no poder. Ele, pensamento dele é cristão para também. o Brasil que o Bolsonaro ganhe. Concordo com o senhor, no início eu não gostava do Bolsonaro, não votei nele, não gostava da boca suja dele. Também não gosto. Então, o senhor não é cristão nem aqui nem na China. Eu falei, ele está sendo cristão em cima da fé da esposa dele. Mas agora há pouco tempo que ele se converteu. E o senhor pode ver que ele já está mudando. A gente está falando marcando palavrão. Ontem alguém falou numa live dele que eu estava acompanhando. Eu estou vendo agora o brilho do Espírito Santo no rosto dele. Ele realmente está mudando. Ele está mudando. Né? Eu também acompanho ele. Todo dia eu procuro alguma reportagem sobre ele. Eu não tenho tempo para ver se está trabalhando ou não. Eu ponho lá porque nós não podemos ser alienados. É verdade. A gente pode não gostar da política, não confiar no homem, é claro que cristão confia no homem, meu Deus, né? Mas a gente tem que acompanhar, nós temos que ser politizados. Porque os Estados Unidos, se o Biden, né, se o Trump perder na Suprema Corte, vai ser terrível para o mundo. Terrível. Porque respinga em nós brasileiros, porque os dois estavam trabalhando juntos, né? E o Biden, nós sabemos que é um candidato do globalismo, que vem aí para emplacar logo a não. Desses meses atrás, acho que antes da metade do ano, acho que ele tinha entregado, feito 74 grandes obras, Bolsonaro ele teve entregando no Brasil. Em questão de usina, de estradas, de coisas assim, aquela mesa da transposição do São Francisco. Aí o pessoal falou assim, mas ele está terminando. E tem político, irmãos, que entra e nem terminar a obra ainda. Né? Vamos voltar para o assunto, mas pode falar, Fernando. Você tá... Tem pregador aí no Brasil e também parece que é de esquerda. Não sei se você ficou sabendo. Justamente. Ele falou que, o pessoal já sabe o nome dele, que não é por causa de 2 textos que condenam o homossexualismo que a gente deve condenar. Sim. O livro deve ser atualizado, não sei o quê. Eu vi. O que acontece? Propagar a palavra, então indo contra, né? Tem alguns pastores de igreja grande, por aí que eu não posso falar o nome, né, que eles apoiam o aborto, tá? Eles apoiam o aborto. Eu não posso falar o nome. Eu não posso falar, né, o nome da igreja. Né? É só sei que tem reino de Deus no nome dela. Já apoia o aborto, né? Já apoia o aborto. Tem outras aí, né? Que tem uma lá em Belo Horizonte, irmãos, que
entrou mesmo em briga com o pastor Marcos Feliciano, né, porque o pastor Marcos Feliciano falou algo a respeito do homossexualismo, né, e esta igreja, o pastor dessa igreja, entrou em defesa dos homossexuais, mas de forma mostrando que, tipo assim, abertamente, que se houver de ter que casar um homossexual, ele faz o casamento homossexual. Entendeu? Ele mostrou abertamente isso. Então, o pastor Marcos Feliciano deixou bem claro para ele, dizendo assim: eu não sou contra os homossexuais, eu sou contra a prática homossexual, porque a Bíblia Sagrada condena. Então, se a Bíblia Sagrada condena a prática, se chegar, aí ele próprio falou, se chegar um homossexual dentro da minha igreja, eu vou aceitar ele, vou abraçar ele, né? Vou aceitar ele muito bem, só que eu não vou aceitar que ele, tipo assim, a todo momento eu vou estar instruindo para que ele abandone aquelas práticas e volte para Deus, né? Então, isso aí a gente nunca vai deixar de pregar, né? Que as pessoas abandonam a prática do pecado e se voltem para Deus. Nós sempre vamos fazer isso, né? Vamos lá. Em seu terceiro discurso, ele faz apelo para a transcendência divina ao atacar Jó. A transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Pode alguém ser útil a Deus? Mesmo sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis, né? Então, praticamente, está diminuindo, ele acreditava, estava acreditando que Jó estava diminuindo o poder de Deus. Para ele faz o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra. É a teoria do deísmo, né? Indiferente às coisas que criou. Não está Deus nas alturas dos céus? E em que altura estão as estrelas mais distantes? Né? Então, tipo assim, ele criou o universo, está falando que Deus criou o universo, mas que Deus não está muito nem aí, né, para as coisas que ele criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Deus caminha com o homem. Então, aqui refutando praticamente o pensamento de Elifaz. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que tenta. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente de que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens, mas ele conhece o caminho por onde ando, e se puser à prova, aparecerei como o ouro. Amém? Então, Deus, né, praticamente, ele, irmão, ele se relaciona com o homem. Deus não está distante do homem. Mesmo o homem estando distante de Deus, nem foi um momentozinho, Deus chega para dizer, olha,
assim, o mal na vida do justo é para o bom vir, o bem vir. Isso que é o terceiro. Eu sempre vejo isso, né? É para o bem vir. Às vezes vai vir hoje, talvez vai vir daqui 10 anos, mas que o bem vai vir em favor da sua vida. Se você continuar na presença de Deus, buscando a presença do Senhor, o bem vai vir. Pastor Ralph, lá em Belo Horizonte, desculpa ter cortado a senhora, eu vou voltar para a senhora novamente. O que acontece? Pastor Ralph, lá em Belo Horizonte, pensa num homem cruzado nas mãos do Senhor. Ele tinha um Vectra. Ele tinha um Vectra. Na época, o Vectra era o carro, né? E ele estava orando, estava buscando a presença de Deus. E Deus estava fazendo coisas maravilhosas, a ponto de Deus dar para ele condições de comprar um templo de 3 milhões de reais. Ele comprou um templo de 3 milhões de reais. Ele tinha praticamente um carro da obra, né, que era esse Vectra, e ele, irmãos, praticamente pegou esse Vectra. Um certo dia, alguém veio no trânsito e bateu nele, desde que o carro ficou, né, pra cá. Ele não tinha seguro do carro, só que o camarada que bateu nele tinha seguro, e o que era um carrão, o carro do cara. Então, o que aconteceu? O camarada falou assim, ele foi para casa e tal, e ficou, meu Deus, o carro que eu tinha, poder fazer a obra do Senhor e tal, né, e desesperado, sem saber o que ele ia fazer. De repente, o camarada vai e liga para ele, falou assim, pastor, eu queria encontrar com o senhor, em tal lugar assim, né, tem como o senhor, né, vir me encontrar comigo? Aí ele falou assim, tem sim. Aí ele, né, foi, né, encontrar com ele numa concessionária. Quando chegou lá, ele falou assim, pastor, o que acontece é o seguinte, o carro não tinha seguro, mas o meu carro tinha seguro, e no meu seguro que eu fiz, dá direito de eu escolher um carro, e o senhor também pode escolher um carro para o senhor. O que acontece? No seguro dele, o camarada pegou um carro e deu direito para o pastor Ralph pegar 2 carros. Ele pegou uma S10, ele tinha um Vectra, pegou uma S10 cabine dupla e pegou um carro mais popular. Então, e ele estava reclamando, orando a Deus no monte, pedindo a Deus para dar outro carro para a obra, para levar os irmãos, os obreiros para o monte. Aí o que Deus fez? Deus deu a caminhonete cabine dupla e deu outro carro mais popularzinho lá para ele. Então, é isso que Deus faz. Se você agora começa a reclamar, isso aconteceu também na Itália. Na Itália também o carro do pastor Dorival, que era o presidente da época, né, eu estava em Portugal, ele estava na Itália, né, ele foi roubado, o carro dele foi roubado lá na Itália. Só que aí ele foi, e pelo seguro, né, que ele tinha feito, dava direito dele pegar outro carro. O que aconteceu? Ele pegou, não dava direito, não tinha seguro, e não dava direito, ele pegou outro carro. E esse carro, irmãos, era um carrinho popular,
Aqui no Brasil, ele é um palio. Só que lá na Itália, ele é um apunto, porque às vezes o carro lá é uma marca, é o mesmo carro lá, mas aqui no Brasil é outra marca, tá? O apunto lá era o palio aqui, né? Então o que aconteceu? Ele foi roubar esse palio, só que era um palio novinho, zeradinho, né? E aí os irmãos da igreja falaram assim: não podemos deixar o pastor sem um carro, e lá carro é barato, não tem, né, tão caro igual aqui, e foi lá e comprou uma Scenic. Scenic, aqui não sei, acho que é Scenic, lá é Scenic, né? Em Portugal é Oceanic. O que acontece? Pegaram esse carro, que é um carro bom, é como se fosse uma vanzinha pequena, de 7 lugares, e deram para o pastor. Passou mais ou menos uns 15 dias, encontraram o pai, o pastor ficou com 2 carros, né, para fazer a obra. Então, tem males, irmãos, que vêm para bem, né? Tem males que vêm para bem, né? Então, a gente não pode questionar a Deus, né, o que está acontecendo, não, né? Dá graças a Deus por tudo que está acontecendo, com certeza Deus vai dar vitória. A hora estava assim. Só eu queria falar algo. Assim, Deus se revela para a gente todo dia nas pequenininhas coisas, principalmente quando a gente está atribulado, porque lá em Mateus fala, entra no seu quarto, fecha a porta, que você tem que sair assim, e ora dentro. Aí eu estava lá no centro da cidade, eu gosto muito daquela bola, espada vermelha, é raro encontrar. Aí na hora que eu vi assim, o menino vendendo, tinha várias coisinhas, aí eu cresci o olho e falei: vou comprar essa manga. Só que eu não fiz de virar a manga do outro lado. Eu vi que estava bonita assim, né? Que a gente vai pelo outro. Aí eu comprei, o menino, R$5, eu dei dinheiro e vim. Aí quando eu cheguei em casa, tinha umas 3 mangas podres por baixo, tudo escuro assim. Aí eu falei assim: olha a falta de vigiar. É uma coisa que eu gosto, como que às vezes o diabo, a gente se trai pelo olho. Pelo olho. Então o que a gente tem que fazer? Tudo que você vai fazer, você tem que. É o livre-arbítrio. A sedução do inimigo é uma das seduções. Você pode pegar sem ver, ou não, eu tenho que pegar a manga, virar do outro, todas elas, porque o menino está vendendo, ele quer me enganar. Já era quase 6 horas da tarde, e na cidade, quando dá 6 horas, fecha tudo. E eu, na rapidez, sem vigiar, eu não olhei. Aí quando chegou em casa, eu falei: nossa, só 3 mangas já, bem podre assim, quer dizer, podre é uma coisa ruim, eu tenho que jogar fora. Aí eu falei: então da próxima vez, por mais pressa, é aí que as coisas acontecem com a gente, é na pressa. Então esse coisinha, eu falo assim, o diabo vem com bodeja, ou com passinha também, né? Até na feira você tem que vigilância. Porque ali você cai nas coisas pequenas. Para quem estudou na idade aqui na sexta-feira, né, aqui para você ver, nós estamos falando sobre mulheres, né, mas falando aqui a respeito de trazer coisas da vida que traz experiência para nós. A irmã teve uma experiência. Precisamente, né? Tem que vigiar nas pequenas e nas grandes. Justamente, no ato de comprar uma manga, trouxe uma experiência para a vida dela, né? Trouxe uma ilustração para a vida dela, é o seguinte: que se você for por aquilo que os seus olhos estão te mostrando ali, você pode estar mal, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso é que te leva ao pecado, né? Vamos lá. As ideias no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isto. Não devemos temer, mas em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o autismo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Conclusão: estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida, e não é somente gente má que sofre, não, amém? Gente boa também sofre. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova inevitável de que havia pecado. Jó
o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Para refletir a respeito de a teologia que ele faz, só os pecadores sofrem? Não, né? O que se quer dizer com o pensamento teológico tradicional de ele faz? A justiça retributiva. E para não falar tudo, né, ele se dirige a Jó como uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. A justiça retributiva. Aí depois mais abaixo fala assim, ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditório. Amém. Glória a Deus. Ele faz se dirigir a Jó como uma defesa contundente do pensamento tradicional de justiça retributiva, justamente. O que Jó deseja ao abrir uma porta de diálogo com Deus? Esse desejo, abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo, ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Amém. Deus fala com Jó, justamente. Qual o argumento do segundo discurso que ele faz? Que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Amém. Justamente. Segundo a lição, qual consciência Jó tem a respeito da teologia de seus amigos? Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de luz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Amém. Glória a Deus. O que Jó demonstra e reconhece nos seus argumentos? Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz quedar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer com quem entenda. Justamente. Vamos lá. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer. Amém? Irmãos, hoje nós temos Santa Ceia do Senhor, os irmãos venham participar. Eu gostaria de pedir a algumas irmãs, se puder, me ajuda aqui no final, rapidinho, a gente só dá uma varrida aqui na igreja, em nome de Jesus, se as irmãs puderem, amém? Quem não puder, eu vou entender, amém? Não, tá na bênção, se preocupa não. Irmãos, eu quero só dizer para os irmãos que eu não sou bolsonarista, tá bem? Não sou bolsonarista, né? Mesmo que se fosse Lula, vamos supor que tivesse, né, fosse o presidente hoje, mas se ele fosse um homem correto, e que se ele defendesse as causas cristãs, e que se ele se voltasse para Deus, com certeza eu estaria apoiando todos os feitos dele. Se alguém entrar lá e fazer o bem, eu vou estar apoiando a ele, mas a partir do momento que ele se voltar para o lado do mal, né, com certeza eu não vou apoiar. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, amado Deus fiel, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero estar orando ao Senhor nesta hora. Quero lhe agradecer, meu Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, nos leve em paz. Meu Pai, garante, meu Deus, pois com a tua grande vitória, garante, Senhor, pois com a tua grande bênção, meu Pai, que nós oramos, meu Pai, que nós ministramos a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.